Vamos lá. Vamos começar. No nosso tema Beleza. dessa aula vai ser fração. E, tipo, não é um Legal. tema que ele caia no Enem diretamente. Ele não vai te pedir para você resolver uma continha de fração. Ele vai Certo. contextualizar e no meio dos dados que ele te oferecer, provavelmente ele vai te oferecer uma fração. E você vai ter que Certo. resolver aquela questão de acordo com os dados que ele forneceu das frações, no caso. Certo. Uhum. Então é mais um conteúdo assim que você precisa saber para conseguir calcular o que vai ser pedido. Certo. Vamos ver. Oi? Oi. Uma fração é formada por um numerador e pelo um denominador. O número que está em cima, ele vai ser o numerador. O número que está Certo. embaixo vai ser o denominador. Ou seja, a parte de cima é o todo. Exemplo aqui na imagem. Eu tenho uma maçã. Certo. Aqui na imagem eu tenho uma maçã. Esse é o meu todo. Uhum. Aqui eu tenho uma maçã dividida pela metade. Eu tenho 1 dividido por 2. Certo. Tá vendo? Um todo dividido por duas partes da maçã. Uhum. Então, basicamente, o que uma fração é isso, uma divisão de um Certo. todo por alguma coisa. Existem alguns tipos de frações. Espera só um minutinho. Tudo bem. Ale, você pode pegar e ligar pro tio, Daniel? Que ele estava me ligando, eu agora não posso. Por favor. No WhatsApp. Só mandar um recado pra ele. Existem alguns tipos de funções, de frações, desculpa. Existem Certo. alguns tipos de frações que têm alguns nomes, tipo uma fração própria. É uma fração cujo numerador é menor que o denominador. Igual aqui, ó, 2/4. O numerador menor que o denominador. Tá. No caso, 2 é menor que 4. Existe o tipo fração imprópria, cujo o numerador é maior que o denominador. Aqui, Certo. 6 e 2. O 6, que é o numerador, é maior do que 2. E existe o fração mista, que é uma fração que possui número inteiro, no caso aqui 1, e ela é composta com a outra parte dela por uma fração. No caso aqui, 2/2. Ou seja, o 1 é o numerador e o 2,5 é o denominador? Ou Não, não? 1 é uma parte inteira. Ah, tá. Uhum. Ele é 1, ele é 3, por exemplo. Ele é um número inteiro, ele não está sendo dividido por nada. Uhum. E a outra parte dela é o 2/2, formada por um numerador e um denominador. O 1, no caso, está multiplicando a fração. Entendi. Existe também as frações composta ou complexa, cujo o numerador e o denominador são frações, daí que entra esse caso, que daí eu tenho 2/3 como o meu numerador, ou seja, o meu numerador é uma fração, e depois o meu denominador é 1/2, é outra fração. Uhum. Eu Ou tenho... seja, seria uma fração sobre a outra. Exatamente. Tá. Uhum. E existem as frações ordinárias, que são Opa. qualquer fração que pode ser representada por A sobre B. Certo.
onde A é um número qualquer e B tem que ser um número positivo e maior que zero. Sabe me dizer por que deve ser maior que zero? Não tem como dividir por menos, Exato. certo? Uma divisão por zero, ela vai dar... Deixa eu entender aqui, para ser frações. Por zero vai dar o mesmo número, né? Não, quando é por um, é o Não? mesmo número. Uma Oi? fração por zero, ela, tipo, não é que ela não existe, mas ela é complexa. Hum. Então, tipo, a gente fala que não é possível. Por A enquanto, divisão tem é que ser algo sempre. não impossível. Tá, a divisão vai ser sempre por um número positivo. É isso? Uhum. O meu denominador, ele sempre tem que ser um número positivo e maior que zero. Certo. A fração como toda, ela pode ser negativa. Sim, Ou o meu numerador, ele pode ser negativo, mas o meu denominador não pode. sempre positivo e maior que zero. Uhum. Agora a gente vai trabalhar com o máximo divisor comum, que é o maior Hum, número que eu consigo usar para dividir dois valores ou mais. certo. Exemplo aqui. Eu tenho 30, 50 e 20. Se Certo. você perceber, os números que se repetem em todos eles é o 2 e o 5, né? Em todos? Aham, Sim. ó. No 30 eu tenho 2 aqui, tenho 5 aqui. Uhum. No 50 eu tenho 2, eu não tenho 3, mas tenho 5. Certo. A mesma coisa no 20, eu tenho 2, não tenho 3, mas tenho 5. Certo. Então, esses números 2 e 5 é os que repete com frequência. Então, logo, o meu máximo divisor comum vai ser 2 vezes 5, ou seja, 10. Uhum. Esse é o meu máximo divisor comum. Você pode O- fazer por esse meio, de separar os números e vendo e multiplicando pelos números primos até chegar no valor dele, no valor que você Uhum. quer, ou você pode fazer por decomposição. É esse Certo. método aqui, ó. Por Do lado. decomposição, aham. Por decomposição, você daí vai colocar os números e vai dividir eles do menor para o maior número primo, Certo. tirando um. Por exemplo, Uhum. aqui eu vou decompor o 20 e o 50. Número primo é o número próximo, né? O número primo são todos os números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por um. Entendi. Eles não podem ser divididos por outros números, só por ele mesmo e por um. Entendi. É, pode, pode continuar, professor, que eu já te pergunto. Não pode perguntar. Aí, no final, vai multiplicar o primeiro pelo último número? Não, daí no final você multiplica os números que se repetem. Tipo, aqui ó, Hum, ele se repetiu com frequência o 2 e o 5, correto? certo, certo. Então, é esses números que vão ser multiplicados, no máximo divisor comum. No máximo divisor comum. Se porventura o 3 tivesse repetido também, eu teria que multiplicar por 3 também? Exato. 2 vezes 3 vezes 5. Aham, se o 3 Se tivesse fosse o se caso. repetido nos dois números, no caso aqui, 20 e 50, você também Uhum, multiplicaria por ele. entendi. Daí você vai basicamente dividir do menor para o maior número primo, igual aqui no caso. Eu tenho 20 e 50. Certo.
eu tenho 20 e 50 aqui, ó. O 20 e 50, qual que é o menor número primo que vai dividir eles? O O 2. 2. Uhum. 2 dividido por 20, eu tenho 10. 50 Certo, dividido por 2, eu tenho 25. certo. Daí, em seguida, eu tenho 10 e 25 ainda para dividir. Ainda ele Uhum. pode ser dividido por 2. Eu poderia dividir ele direto por 5, mas não daria muito certo. Então, eu É, divido ele por 2. Daí eu teria 10 dividido por 2 e 25 dividido por 2. O 10 eu tenho como. O 25 eu não tenho como dividir ele por 2. Então aí eu repete. repito o 25 e coloco a divisão de 10, que é 5. Daí tá vendo que aqui eu já tenho uma divisão por 5? Sim, Então agora eu consigo dividir os dois números por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 vai dar 5. beleza. Eu repito os 5 aqui e o 1 da minha divisão. Daí de volta eu faço o mesmo processo. Eu Entendi. divido os 5 que eu tenho ali por 5 e eu tenho 1. Daí a gente chega nisso daqui, que é 1 Não. e 1. Uhum. A gente precisa chegar até 1 e 1, Sempre. sempre. Ok. E daí a gente pega no máximo divisor comum, a gente pega os números que se repetem, no caso 2 e o 5, e multiplicamos ele. Uhum. Ele é um, ele é bem comum de se confundir com o mínimo múltiplo comum, mas ele é bem diferente. Alguns resultados podem até dar parecido, mas eles são Sei. diferentes no processo. O Mas máximo divisor comum, eu vou precisar deles sempre quando? agora eu vou explicar. Ah, tá E bom. que- Tô querendo me Não, tudo adiantar, bem. desculpa. Não, não se Beleza. preocupe. Para que eu vou usar o máximo divisor comum? Para quando eu Ah, quiser legal. simplificar a fração. Entendi. No caso aqui, eu tenho 20 por 20 sobre 100 dividido por 20 sobre 20. Certo. Da onde que eu tirei esse 20 aqui para simplificar ele? Do Foi de um máximo. divisor comum. Eu peguei o meu 20 Uhum. e o meu 100 e eu fiz o máximo divisor comum com eles. Certo. Ou você também pode simplificar ele por esse método aqui, ó. Só que eu Hum. acho mais trabalhoso. É muito mais fácil você pegar, fazer o máximo divisor comum do que você ir simplificando parte por parte. Tipo, Eu qual que é o acredito também. menor número primo que vai dividir 20 e 100? Ok. 2. Uhum. Daí eu pego, 20 vira 10 e 50 e 100 vira 50. Qual que é o Uhum. menor número primo que vai dividir 10 e 50? Que vai simplificar Dois 10 e também. 50, 2 de volta. E assim por diante, até eu chegar no mesmo resultado, um quinto. Legal. Então, por isso que a gente fala para usar o máximo divisor comum. Ele é um meio mais rápido de fazer, porque às vezes você tem, tipo, 10, 30, 20, 40, 50, 60, você tem um monte de números para você numa fração e você precisa simplificar isso. Tudo isso. E Entendi. daí? É meio E no complicado máximo você pegar isso. divisor, você pode fazer tudo de uma vez ali, né? Aham. Legal. Eu não preciso ir fazendo parte por parte. Ok, essa parte? Ok, ok. Entendi bem, professor. E agora a gente vai para o mínimo múltiplo comum. Você Hum, tinha um máximo divisor comum, agora você tem mínimo múltiplo comum.
que é o menor valor que multiplicado por alguma coisa daria o o teu número. Daí você também pode calcular dessa forma, Deixa eu ver. Tá. ou você pode usar a decomposição também. Só Uhum. que nesse caso você tem que tomar um pouquinho de cuidado, por causa que no máximo divisor comum, a gente faria 2 vezes 5 nesse caso aqui de 80, 20, 25. E Uhum. composição de 80, 20, 25. A gente pegaria e só faria 2 vezes 5, porque são os números que se repetem para os três números. No mínimo divisor comum, não. Você vai pegar o 2, todos os 2 e todos os 5 e você vai multiplicar. Igual que tá aqui Nossa. embaixo, ó. Uhum. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que vai dar 400. Uhum. Esse é teu mínimo múltiplo comum. 400. Agora, o mínimo múltiplo comum é o quê? O 400? Aham, Não. é o 400. Porque eu peguei, ó. Qual que é o menor número primo que vai dividir 80, 20 e 25? O 2. Qual que é o menor Tá. número primo que vai dividir a sequência deles? E assim por diante. Daí você vai pegar esses resultados que deram aqui na tua lateral, 2, 2, Uhum. 2, 5, 5, e você vai multiplicar todos eles para achar o mínimo múltiplo comum. Certo. No máximo divisor comum, a gente só pegaria o 2 e o 5, que são os números que se Uhum. repetem, por os 3. No mínimo múltiplo Certo. comum, não. Eu pego todos eles e multiplico. Mas daí vai ficar um número tão grande, não entendi agora. Exato, é que o mínimo múltiplo comum também pode ser usado para simplificação, mas Sim, ele é mais comum para usado para a próxima coisa que eu vou. tá bom, tudo bem. Ele é mais usado para quando você vai fazer operações com ele, Hum, como soma e subtração, multiplicação e divisão. O sei. mínimo múltiplo comum é mais usado para isso. O máximo divisor comum, ele é usado para simplificação, ou seja, eu tenho uma fração muito grande e quero fazer ela virar uma fração irredutível, ou seja, uma fração que eu não vou conseguir dividir o numerador e o denominador dela por nada. Tá. Daí, Tá entendendo? um pouco, professor. Hum, Deixa eu ver. É que eles têm um nome muito similar, então, tipo, eles são. Oi, é, né? É que como tá no celular, fica menorzinho aqui para mim ver, aí eu me bato um pouco. Tá, não, eu não entendi bem aqui. Vai usar para simplificar uma soma O máximo divisor comum você usa para simplificar a uma o fração máximo inteira. de. Tá. E o mínimo Você múltiplo usa quando comum, você vai fazer uma operação. Você vai calcular alguma coisa. operação. Uhum. Você vai fazer uma Hum. soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Aí o professor comentou que quando tem uma fração que não dá para calcular ali, ou um denominador, eu não lembro o que o professor comentou. É, a gente chamamos de fração irredutível, uma fração que ela foi simplificada no máximo dela. Não tem mais como simplificar ela. Entendi. Aí, Exemplo, aqui eu tinha 20 sobre 100. Essa é a minha fração original. Eu peguei, fiz o máximo divisor comum dela e achei o número que vai simplificar o 20 e o 100, que é, uhum. no caso, o 20. Então, eu dividi meu numerador por 20 e fiquei com 1. Eu dividi
denominador por 20 e fiquei com 5. Certo, então a conta original é 20 sobre 100. Aham. Aí você achou o Sobre menor 5. ali, o 20 é o quê mesmo? É Esse 20 é o máximo divisor comum. o máximo divisor. Aí que Uhum. dividiu e ficou 1%. Entendi. Aham. As duas, se você dividir 20 por 100 e 1 dividido por 5, você vai ter o mesmo resultado. Certo. Só que você pegou e transformou ela numa fração irredutível. Você simplificou ela, Entendi. no máximo. É para isso que o máximo divisor comum serve. Para você simplificar ela numa fração irredutível. Na menor fração possível de ficar. Entendi. Agora, O mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é quando você vai trabalhar em operações. Mas por quê? Porque você, por exemplo, vai ter. Você não vai ter sempre isso daqui, ó. Frações cujo denominadores, ou seja, o número de baixo, sejam iguais. Porque quando os números de baixo são iguais, você segue o processo normal. Você repete o denominador e você soma a parte de cima, o numerador. certo. Aqui, por exemplo, eu tenho meio mais 3 sobre 2. Eu Uhum. repeti o meu denominador 2 na soma e somei o 1 e o 3. Eu fiquei com Uhum. 4 sobre 2. Certo. Aqui na subtração é a mesma coisa. Eu tinha o 7 como denominador, então eu repito ele. E Uhum. aqui eu vou ter o 5 menos 1, igual a 4. Certo. Mas olha aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Tá. Tá conseguindo ver? Agora eu aumentei aqui. Beleza. Opa, peraí, só um pouquinho. Peraí que eu perdi a tela. Achei. Pronto. Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Sim. Então, nesse exemplo, eu tenho 5 sobre 3 mais 7 sobre 9 mais 8 sobre 15. Você tá Uhum. vendo que os denominadores são diferentes? Sim. Então, é aí que entra o MMC. Tá, deixa eu esperar você. Hum. Deixa eu parar de ver aqui. Uhum. Pronto. Desculpa aí. Legal. Imagina. Fica tranquilo. Você tá vendo que os denominadores nesse exemplo, eles são diferentes. Cada fração tem um denominador diferente, ou seja, o número de baixo é diferente. Uhum. Então é aí que você entra o MMC. Você precisa de um valor equivalente para somar todos os seus numeradores. Hum. Você precisa transformar os denominadores dele em equivalente. Aí eu faço o mínimo múltiplo comum deles. Aham. Certo. E com isso, por exemplo, aqui eu tinha o 3, o 9 e o 15 como, como denominadores da minha operação, certo? Certo. Eu fiz o MMC, no caso, e achei o valor de 45. Uhum. Esse 45, ele não vai simplesmente entrar aqui embaixo e daí você vai somar os 5, 7, 8. Tem todo um processo aí. Você vai Hum. 45, igual as flechinhas aqui estão indicando. Você vai pegar o 45
e multiplicar ele e dividir ele pelos valores do denominador de cada uma dos valores da minha operação. Por exemplo, eu tenho 5 terços. Eu vou pegar esse 45, vou dividir por 3 Hum, e daí multiplicar por 5. E esse resultado é o que, é o que eu vou somar. No caso, eu peguei 45, dividi por 3, multipliquei por 5 e fiquei com 75 aqui, ó. certo. Nossa, daí vou ter que fazer toda essa conta se Eu vou não tiver ensinar um um jeito mais modo mais fácil. fácil, né? Entendi. Não, legal. Mas estou Só entendendo, que, professor. Pode ir. só que querendo ou não, é sempre bom você passar primeiro a forma certa, depois o macete. Sim, então, isso que é bom, porque na minha cabeça eu faço tudo isso. Para mim, eu tenho que fazer tudo isso, mas como eu estou há muito tempo sem estudar, é claro que tem um processo mais fácil, né? Mas eu sei que na prova não vai dar tempo de fazer isso, provavelmente. Uhum. Não, provavelmente não vai dar. Principalmente Enem, Certo. que é uma prova de tempo, né? Porque acho que antes a gente tinha mais tempo, né? A gente aprendeu Uhum. diferente. Mas, como eu ia dizer, me fugiu, desculpa. Pode falar. Pode continuar, professor. Eu esqueci essa questão. Daí você vai ter que repetir esse processo com todos os valores da tua operação. Você vai pegar o Certo, 45, dividir por 9, multiplicar por 7 para achar o resultado que você vai usar na soma. No caso aqui, 35. Vou pegar certo, o 45, dividir por 15, multiplicar por 8 e colocar o resultado que eu vou usar na soma, 24. Daí, certo. igual no exemplo acima, eu tenho todos os meus denominadores têm o mesmo valor, 45. Então eu Certo. repito ele no resultado e somo a parte Uhum, de cima, dos numeradores. Eu somo 75 mais 35 mais 24. E eu fico com essa fração gigante aqui. uhum. Daí, se você quiser, você pode usar o máximo divisor comum para simplificar ela. Para simplificar mais. Uhum, para dar um valor menor daí. Nesse caso aqui é Beleza. meio difícil você conseguir, mas Difícil? é por causa que os dois não. Não dá, não, não são. Bom, E a de alguma coisa vai subtração, ter que sair daí, né? a subtração daí, ela segue o Hum, mesmo procedimento. Eu tenho que fazer o meu MMC e fazer as mesmas coisinhas, dividir os meus dominadores pelo valor do MMC e multiplicar os meus numeradores por eles. E depois realizar a operação de subtração. então eu faço todo o mesmo processo de Uhum, dividir, achar o mínimo múltiplo comum, exato. dividir, multiplicar, e daí que Dividir. faz a subtração. Aham. Tá. Igual aqui, ó, no exemplinho aqui, ó. Uhum. Você tá vendo que os dois vão pelo mesmo processo? Sim. Uhum. A diferença entre um e outro é que, tipo, um eu tô somando e o outro eu tô subtraindo. Sim. Então, você vai fazer o mesmo processo, mas só que na hora de eu fazer a operação final, você vai trocar. Em vez de somar, eu vou subtrair. Mas você, de qualquer forma, tem que achar o MMC, dividir pelos denominadores, multiplicar pelos valores dos numeradores, para daí você subtrair e achar o resultado. Certo. Agora vem o macetinho. Hum, O macetinho. macetinho, percebi agora que eu peguei e troquei as coisas aqui. Na hora de colocar, fazer o Opa, slide. Os macetinhos, por exemplo, aqui embaixo, ó, vai estar mais pequeno uhum. daí. Certo. Agora eu estou aumentando aqui no celular, que até aprender a trabalhar com o negócio aqui. O Até... macetinho agora eu tenho 6 terços menos 4 quartos. Eu tenho 6 Uhum, sobre 3 menos 4 sobre 4. uhum. Essas são as minhas frações, essa é a minha operação que eu tenho que realizar, ok? Tá.
Bem, a gente viu ali, a gente poderia ter tirado um mínimo múltiplo comum de 3 e 4 e daí pegar fazer toda aquela operação. Dividir por cada um e multiplicar pelo numerador, daí realizar a operação. Só que em vez disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o denominador de 1, ou seja, eu vou pegar o 3 aqui. Uhum. Eu vou pegar o 3 e eu vou multiplicar a outra operação por ele. Eu vou multiplicar toda a fração. Todo o 4 sobre 4 aqui, eu vou multiplicar ele por 3. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Uhum. E eu vou fazer a mesma coisa com o 6 sobre 3. Eu vou pegar o denominador 4 aqui, ó, e vou Uhum. multiplicar toda a fração 6 sobre 3 por 4. Igual eu tô fazendo aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter frações correspondente a eles. Eu vou ter 24, porque 6 vezes 4 vai ser 24, e 3 vezes Uhum. 4 vai ser 12. E eu vou fazer a mesma coisa. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 3 de volta, 12. Tá. Ok? Entendi. Só não entendi o comecinho, professor, por favor. Tá, eu tenho a fração. Deixa eu tentar acompanhar. Desculpa se eu atraso mais a tua aula. Não, Oi. é bom explicar bem explicadinho. Oh, legal. Tá, então eu tenho os 6 terços menos 4 quartos. Eu vou multiplicar, para achar o mínimo, múltiplo comum, eu vou multiplicar. Você não vai achar o mínimo múltiplo comum. Não, não vai achar o mínimo comum. Tá, Esse é o bom desse certo. macetinho, por causa que Eu, você vai pegar os denominadores e multiplicar o valor da fração. Jô, você tá aí? Então, como eu estava explicando, você vai pegar o denominador aqui, no caso, 6 sobre 3. Eu vou pegar o 3 e eu vou multiplicar a outra fração por ele. Eu vou pegar esse 3 e multiplicar por 4 e por 4. tá. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou pegar esse 4 de denominador que eu tenho aqui e vou multiplicar o 6 e o 3. É tipo cruzado, então. Tipo cruzado. Só que eu só vou usar os denominadores daí. Para multiplicar cada fração. Ok? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Eu tá dando um nozinho aqui. Eu sei que tá simples, mas eu vou multiplicar o 6 pelo 4. O 3 pelo 4. Tá, o 3 pelo 4. Que é um denominador. Tá, eu vou multiplicar o denominador Pelo numerador e o pelo, denominador da outra fração. pelo numerador e denominador da outra fração. Eu não sei por que eu tô perdida ainda, professor. Deixa eu ver. Acho que pode ficar mais simples para você, ó. Tá vendo essa parte do slide? Tá, tô vendo. Então, você tá vendo que eu tenho duas multiplicações nas frações que anteriormente eram só isso daqui? Sim. Você tá vendo que os números que estão sendo multiplicados, tanto em cima quanto embaixo,
é o denominador das outras frações, da outra fração? Sim. É isso que eu tô fazendo. Tá, então, deixa eu ver se eu... o 6 está multiplicando pelo denominador 4, Uhum. e o 3 está multiplicando pelo denominador 4 também. Aham. Isso menos É. o denominador 4 pelo... Não, o numerador 4 pelo denominador 3. Aham. E o denominador 4 pelo número 3 também. Pelo outro denominador também. Acho que é por causa do 4 que ficou confuso. Pode ser que numa outra conta... Eu só estou tentando montar na minha cabeça aqui. Porque, no caso, repetiu o denominador. Olha aqui. É por Eu causa não que eu sei ia por que passar eu isso estou me daqui. confundindo. É, por causa que Oi? eu peguei e inverti as coisas aqui. Eu ia passar primeiro a outra operação. Então, deixa eu explicar com essa operação aqui do outro lado, ó, da imagem. Tá, Essa do outro lado aqui. Tá vendo? sim. Ok, deixa eu explicar com ela. Você tá Tá. vendo que eu tenho 1 sobre 2 mais 4 sobre 8? Uhum. Sim, Eu vou pegar esse denominador 8 aqui e vou multiplicar esse 1 aqui, ó. certo. E eu vou fazer a mesma coisa com o 2. Vou pegar o denominador 8 e multiplicar ele por 2. Daí eu vou ter 1 vezes 8. Uhum. Sobre 2 Eu vou vezes ter 8. um... Exato. E daí a outra conta aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 2, que é o denominador da minha outra fração, e multiplicar pelo 4. Eu vou pegar o 2, que é denominador da minha outra fração, e multiplicar pelo 8. E vou ter isso daqui. A minha operação de soma e subtração, eu simplesmente repito ali no meio. Entendi. Tá, então eu vou multiplicar o 3. Gente, eu não sei por que está dando nó, mas vamos lá. É por causa, eu sei, eu acho que é por causa que eu coloquei 4 sobre 4. Tranquilo, mas eu já vou chegar lá. Eu vou multiplicar o primeiro denominador Uhum. pela outra fração. Pelo Não, outro denominador. Eu vou multiplicar a fração inteira pelo denominador da minha outra fração. uma fração inteira pelo dominador. Aí a outra fração inteira pelo... Outro denominador também. No caso, meus denominadores aqui são 2 e 8. Certo, Eu vou multiplicar esse 4 sobre 8 por 2. E esse 8 eu vou multiplicar 1 meio. Ou 1 sobre 2. certo. E eu vou ter isso daqui, daí, ó. A multiplicação. Aí que soma eles. Daí eu pego, resolvo a multiplicação. Certo. Vai ser 8 Os sobre dois vão dar 8 sobre 16. 16. É. Certo. E daí sim eu somo. Eu repito o meu denominador, Repete o ou seja, a denominador. parte de baixo, Certo. e somo a parte de cima, que é o numerador. Que são os 8. Beleza. E Tá, chego no agora deixa eu resultado ver. de 16 sobre 16. Certo. Agora eu vou tentar do jeito que vocês, a de menos, pode ser? Uhum. Tá, do jeito que você me explicou ali. Eu tenho 3 denominador e o 4 denominador. Exato. Aí eu vou fazer o 3 vezes 6 sobre 3 vezes... Não, não consegui ainda. Não, Vamos não fazer tem. junto. Tá, beleza.
Eu ainda não Quais que são tô... os meus denominadores nas Eu duas sei que é frações? fácil, mas não, eu não sei por que que tá dando nó. Acho que a culpa é minha, desculpa. Oi? Não, Quais imagina, que são não é. os denominadores das minhas frações? Não entendi. Quais que são os denominadores das minhas frações aqui? Tá. É o 3 e o 4, certo? Ok. Então, o Tá. 3 ele vai vir para cá, multiplicando toda essa fração. O 3 vai multiplicar toda a fração que é o 4. E e meu outro denominador qualquer? Espera um minuto. É o 4, 4. Oi? Espera só um minutinho, o carro do ovo tá Tudo passando. bem. Aqui não é diferente. Um carro, uma moto que passa aqui e um barulhão. Acho que agora eu tô começando a entender. Você tá vendo o que eu fiz aqui, né? Sim. Agora eu comecei a entender, professor. Peraí. Eu peguei a minha A gente fração inteira. pegou Pode falar. e multiplicou, pegou a tua fração inteira e multiplicou por um denominador. Uhum. Menos o outro denominador vezes a outra fração inteira, que é 4 sobre 4. Exato. Ufa, E beleza, agora entendi. daí o resultado dessas multiplicações é o que eu vou Certo. seguir esse processo de repetir o meu denominador, que ele vai estar equivalente. Os dois denominadores, no caso dessa operação, por exemplo, é 12. Foi, Eu vou sim. repetir ele e vou subtrair os de cima, que são os meus numeradores. Certo, Se certo. você perceber, nesses dois meios, todos eles vão chegar nessa parte aqui, ó. Uhum. De eu ter os numeradores, os denominadores iguais, mas os meus numeradores tá e só fazer a operação com os meus numeradores. E é isso Entendi. que eu quero fazer, é o MMC. E esse método que eu te ensinei agora, ele serve para isso, para fazer a fração ficar equivalente, as duas frações. Para Equivalente. daí Uhum. eu realizar o processo de soma ou subtração. Certo. Beleza, entendi então. Esse é um dos que eu preciso que você realmente entenda. Tá Ok. entendido para você? Tá entendido. Eu acredito que com alguns exercícios a gente Ok, então. melhore. Tá? Uhum. Vamos para a próxima, que é divisão e multiplicação de fração. Tanto a multiplicação como a divisão, eles são processos mais simples, que daí você não precisa transformar as frações em equivalentes para você realizar a tua operação. Exemplo, aqui Uhum. eu tenho 4 sobre 5 vezes 5 sobre 9, ok? Ok. Eu não preciso transformar esse 5 e esse 9 no mesmo número. Eu posso multiplicar direto. Tá. Ou seja, Quando a, fra- oi? quando a fração for multiplicação. Uhum. Eu posso Tá. simplesmente multiplicar ela. Certo. Daí eu pego 4 vezes 5, 20. 5 vezes 9, 45. Esse é o meu resultado da fração. É simples. É só isso que eu tenho que fazer em multiplicação. Beleza. Ok? Daí, se você quiser, você Uhum. pode também simplificar. No caso, os valores que simplificariam 20 e 45 são 5. Então, eu simplifico o 20 por 5, 45 por 5 e tenho 4 sobre 9. Ok. Mas isso se você quiser. Se você chegar a 20 sobre 45, não está errado. Mas às vezes Uhum. o problema te pede a resposta simplificada. E Então, esse é bom. 5 é um.
É um mínimo múltiplo comum? Ou mínimo O máximo divisor comum. O máximo divisor comum. Tá, Uhum. Isso é a simplificação. ok, Eu peguei uma fração grandona e transformei ela numa fração pequenininha. ok. Daí é para isso que serve o máximo divisor comum. Eu tenho uma coisa muito grande, transformo ela em pequenininha. Eu Menor. simplifico. Uhum. Máximo divisor comum. Beleza. O caso da divisão, Hum, igual aqui, vamos montar um pouquinho. ele é um pouquinho especial. Tá. Porque, como assim? Lembra que eu te falei que existem frações chamadas de... Aqui, ó. Fração sobre fração? Uhum. Não? Que eu Hum. falei frações compostas e frações complexas. Uhum. Esse é o caso da divisão. Quando eu tenho uma divisão. Essas são as minhas frações compostas ou complexas. É. Igual tá destacado aqui, ó. Eu tenho 2 Uhum. terços, que é uma fração, sobre 2 sobre 1, que é outra Certo. fração. Daí, como que eu procedo com isso? Essa conta é a mesma coisa que eu ter isso daqui, ó. Uhum. São a mesma coisa, ok? Entendi. Uhum. Daí, para realizar a divisão, a gente vai seguir o seguinte processo. A gente vai repetir a primeira fração, no meu caso, o meu 2 terços aqui, Certo. que era o meu numerador aqui em cima. Eu Uhum. repito 2 terços aqui. E eu inverto a minha segunda fração. Certo. Isso é uma regra? É uma regra. Tá. É assim que você realiza. E eu inverto a minha segunda fração. Tá vendo que aqui eu tinha 2 sobre 1 e a minha fração ficou 1 sobre 2? Sim. Uhum. É a segunda parte. E eu multiplico. Daí essa fração. Essas duas frações. Aparentemente até mais fácil, né? Mas só que no caso da multiplicação, eu não precisava inverter nada. Eu simplesmente multiplicava. Aqui na divisão, eu vou Entendi. precisar inverter a segunda fração. Para daí multiplicar ela. Não precisa tirar Entendi. MMC nem MDC. É só inverter. É só inverter e multiplicar. E você chega no resultado. Entendi. Simples, não? Simples. Esse foi bem simples. E é isso. Legal. Os próximos são exercícios. E daí, se você quiser dar uma olhada, as referências que eu usei, ou seja, da onde que eu tirei todo o conteúdo de hoje. Eu Ah, recomendo legal. dar uma olhada no onde está ali matemática básica, que é bem Matemática básica. bonzinho. Ele é bem simplificado e tem vários Beleza. exercícios básicos assim de resolução de fração. E ele é bem detalhado Beleza. para explicar. Daí, Legal. vai ser os exercícios de treino para Uhum. vocês fazerem daí. O professor vai passar os slides, né? Aham, O professor passa os slides pra gente? eu passo. Beleza. É,